Foi muito boa essa resposta aí, citarem a China. Estava esperando chegar os parceiros comerciais aqui. Pois bem, como todos nós sabemos, a OMC deixa a China pintar e bordar no comércio internacional. Para começar, como que ela usa uma cláusula de país subdesenvolvido, sendo que ela é a economia que mais cresce no mundo? É a segunda maior potência mundial. Pois bem, uma população de 1,386 bilhões de habitantes em 2017. O produto interno bruto da China é de 12,24 trilhões de dólares, isso em 2017. A China, prova que a China pinta e borda no comércio internacional, é que só no ano passado o primeiro-ministro canadense acusou a China de dumping no mercado mundial no preço de alumínio e aço, indústrias essas deficitárias em seus países e preços abaixo do mercado, por ela ter 49,3% no comércio do aço. O que a China faz não é da nossa conta, porque a gente está buscando o que o Brasil tem, um parceiro comercial. Agora, se a China pinta e borda, se a China desenha, o que ela faz, não é da nossa conta. O importante é o auxílio que ela dá no nosso balanço de pagamentos. Vocês estão entendendo? Os investimentos que ela traz, as coisas que ela compra da gente para auxiliar o nosso desenvolvimento. As nossas parcerias de comércio com ela. Não o que ela quer fazer. Só ressaltando também que em disputas na OMC, os Estados Unidos são o nosso maior adversário, com muito mais disputas do que a gente tem com a China. Eu acho no mínimo estranho ser esse país que está convidando a gente para entrar no OCDE. E se ele se sente tão desenvolvido assim, os Estados Unidos é o país que mais reclama na OMC na solução de controvérsias. Ele é o que mais reclama e que mais tem reclamações contra ele. Por que ele usa a OMC se ele está querendo tanto? Agora, então, nós vamos iniciar a rodada, onde nós, enquanto mediadores, vamos fazer a pergunta para os grupos. Então, eu, enquanto presidente da OMC, vou perguntar para o pessoal que quer sair da OMC por quê, enquanto o presidente dos Estados Unidos, que quer que o Brasil entre na OCDE, vai fazer a pergunta para o pessoal que quer permanecer nessa cláusula especial da OMC. Certo? Nesse sentido, gostaria de fazer a pergunta, então, para o Brasil rumo ao progresso. A primeira pergunta seria: como e em quanto tempo vocês pretendem se adequar às regras comerciais da OCDE, uma vez que as regras da OMC são muito mais brandas, muito menos rigorosas, mas ainda o Brasil não conseguiu se adequar completamente? E é óbvio, quanto tempo faltaria para essa adequação? Só fazendo uma ressalva, a gente já completou dos 239 requisitos que a OCDE pede. A gente, desde 1996, estão pleiteando isso. A gente já completou, salvo engano, foi 229 de todos eles. Hoje, só de caráter de exemplo, hoje o MEC utiliza os métodos que a OCDE utiliza para a educação. A OCDE ela exige um patamar de educação e um patamar de requisitos como social, IDH, valores esses altos, né, de países desenvolvidos, que o Brasil falta pouco para atingir isso, praticamente 90% já atingido, e a previsão nossa aí é que no máximo ano que vem a gente já esteja conseguindo abranger esses 10 itens que faltam, né, esses conjuntos que faltam. E como foi falado antes, a educação sendo um fator de crescimento econômico, isso, vamos se abster a resposta da pergunta, né, que é o tempo para ele se adequar. A previsão nossa é que até ano que vem já consiga se adequar a essas 239 regras e pré-requisitos.
Agora a pergunta para o grupo Unidos pelo Certo. Tá? Em maio de 2019, Roberto Azevedo, que hoje é o diretor-geral da OMC, de verdade, né? Não é o Júlio, em um comunicado oficial, ele falou que o Brasil precisa encontrar formas de performar e de fomentar a indústria nacional. Contudo, existe uma ressalva nessa afirmação dele. Todas as tentativas do Brasil em fomentar e performar a indústria nacional foram sancionadas pela OMC. Em 2017, por exemplo, a gente tem um programa muito conhecido que foi o Inovar Alto, a Lei da Informática, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria e Equipamento de TV Digital e diversos outros programas. Só nessa sanção foram 7 programas. Nas outras, na anterior, em 2011, haviam sido 5 sanções e nos anos anteriores, mais ou menos dentro desse patamar. Então, gostaria de saber de vocês, permanecendo dentro dessas cláusulas, como que a gente pode fomentar sem sair das regras que a gente tem dentro do Brasil para poder fomentar a indústria. Bom, a gente pode seguir, como eu não vou discordar dos nossos queridos colegas, as implementações da OCDE, só que não para entrar na OCDE. A gente pode fazer as reformas que eles estão exigindo e continuar com a nossa cláusula a partir do momento que, para ter um investimento, a gente não precisa da entrada, e sim dos meios que chegou para estar nisso tudo, que eu digo agora. Então, eu acredito que, seguindo a partir de uma reforma tributária, tem que ser feita, é a primeira parte do desenvolvimento, quando a gente faz a reforma fiscal. Só para falar um pouco da OMC também, o Brasil, ele, até chegar nesse governo, que está mudando um pouco o que o Brasil fazia anteriormente, a gente era líder, a gente era destaque em assuntos internacionais. A gente tinha representatividade suficiente para fazer acordos multilaterais e não apenas bilaterais com os Estados Unidos ou com quem quer que seja. Os acordos multilaterais são muito mais interessantes para poder desenvolver a indústria nacional, no sentido de pegar um país que é similar ao nosso e a gente possa vender essas mercadorias para eles. Então não precisa estar na OCDE ou não estar na OCDE para desenvolver isso aí. Não é apenas com acordos bilaterais que a gente vai chegar nesse ponto. A gente precisa voltar a ter essa liderança que a gente tinha, participar mais ativamente dos BRICS, que está se deixando de lado ultimamente, e realizar ações nesse sentido. Em todas as atas do Copom, que são lançadas mensalmente, desde o começo do ano, tem falado que os investidores externos estão aguardando apenas a reforma tributária, a reforma da Previdência, para aumentar os investimentos. Isso são dados do Copom, né? Então, nós temos até aqui as provas que trouxemos aqui, que são dados que o Brasil, para atrair investimentos, só está aguardando isso. Não fala em nenhum momento, esses relatórios, que o Brasil está aguardando o Brasil entrar ou não na OCDE. Realmente houve essa condenação, pois era isenção em base de IPI e PIS/COFINS. Mas a OMC sugeriu e deu um prazo, não determinou um prazo para que a gente conseguisse fomentar a nossa produção. E até tem outras formas, como a isenção de imposto de renda e o aporte direto de recursos para tentar fomentar essa produção. Agora será mais uma pergunta minha direcionada ao Brasil como progresso. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês seria: quais são as políticas públicas que vocês sugerem ou defendem para as indústrias ineficientes
que serão repostas ou tiradas do mercado, tiradas de jogo pela concorrência devido à abertura comercial que vocês propõem? Bem, pessoal, primeiramente, quando você fala sobre competição, só o fato de você entrar na CDE, você gera competição. As nossas indústrias, elas conseguem competir no mercado internacional, porque eles vão comprar matéria-prima mais barata. Eles vão conseguir comprar tecnologia, máquinas e equipamentos que podem ajudar na maior produção, economia em escala, podem ajudar, por exemplo, Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, ele faz um estudo onde ele coloca as empresas como se fosse no arranjo, as empresas mais fortes, né, no meio, nessa locação, e em volta dela algumas empresas pequenas que elas se mantêm no mercado, certo? Elas não quebram, mesmo sendo empresas eficientes, que não produzem, não dão lucro efetivo nem crescimento, elas simplesmente se mantêm no mercado. Isso ainda hoje, mesmo estando na OMC. O que acontece? As empresas só estão no mercado hoje por causa das altas tarifas do comércio, altas tarifas dos nossos produtos externos. Então, você conseguindo comprar matéria-prima e produtos mais baratos, você consegue aumentar a competitividade dessas empresas, eles vão conseguir se fortalecer. Porque, querendo ou não, uma empresa ela só vai quebrar ou sair do mercado se ela não tiver capacidade para crescer e se desenvolver. E você entrando na CDE, você tem essa capacidade, você consegue artifícios, você consegue produtos para poder se desenvolver e crescer economicamente, se manter no mercado. Também sabemos que a integração global é baixa. As barreiras comerciais isolam as empresas das oportunidades. Então, o que seria uma melhor opção? A maior exposição ao comércio, que também levará a um aumento da produtividade. Na medida que sua eficiência aumentar, as novas oportunidades de exportação também vão ser aproveitadas. E isso, qual que vai ser o resultado disso? Vão ser criados novos empregos, especialmente para trabalhadores de baixa renda e pouca capacitação, fazendo com que o crescimento seja mais inclusivo. Então, abrir um mercado, não resta dúvidas que é bom. E essas são as nossas medidas. E aquelas indústrias que não conseguem competir, é bom que elas saiam mesmo do mercado, porque elas geram produtos muito caros e o que o consumidor procura é produtos baratos. Se vindo em empresas estrangeiras que conseguem competir, fazer produtos mais baratos, o consumidor vai ter mais dinheiro disponível para comprar os bens de consumo. E sem falar que essas empresas, eles podem utilizar a ideia de desemprego, né? A empresa saindo vai gerar desemprego. Só que esses desempregos, eles vão ser realocados nessa indústria que está crescendo. Então, a empresa que se mantém no mercado, ela cresce economicamente, naturalmente ela vai contratar mais. Ela vai precisar de mão de obra especializada, de pessoas que conseguem produzir produtos diferenciados que você consegue oferecer lá fora. Novamente uma pergunta direcionada ao grupo Unidos pelo Certo, relacionada à China. Desde a entrada da China na OMC em 2001, os Estados Unidos vêm perdendo, os Estados Unidos, que é forte, a maior potência mundial, vem perdendo diversas indústrias do setor produtivo industrial. Desde 2001, em uma comitiva de imprensa, o presidente Donald Trump ele informou que daquela época para cá foram 60 mil indústrias, desde que ela começou a ter os benefícios comerciais e fechar as parcerias com os parceiros que os Estados Unidos antigamente tinham. Então, como o Brasil vai poder lidar com essa competitividade da China se ela está ainda mais próxima, ficando dentro da OMC? Em 2018, por exemplo, foi tentada, algumas medidas o Brasil tem tomado, mas não tão efetivas. Quando existe uma possibilidade de você ter uma efetividade ou fazer alguma coisa diferente, em 2018, um exemplo, a ministra conselheira para assuntos econômicos e comerciais da China mesmo, Xiao Xiaoling, ela falou que o Brasil foi a última e em cima do prazo que foi pedir para participar da feira industrial que acontece todos os anos na China e que isso vem acontecendo há muitos anos. Ou seja, qual o interesse do Brasil em desenvolver a indústria nacional e como o Brasil vai estar competindo com a indústria da China? Bom, eu
Agora sim. Bom, primeiro eu acredito que essa pergunta é a que a gente está se fazendo agora, nesse momento. Por que o Brasil vai fazer para se defender da China se a gente fizer essa liberalização que o povo da OCDE está pedindo? Se a gente, com todas essas proteções, a gente está sofrendo com os ataques dos Estados Unidos mesmo, como você bem disse, reclamou 33 vezes contra a China na solução de controvérsias da OMC. Se a gente abrir o mercado igual ele está pensando, a gente não tem meios de se proteger contra a invasão de produtos industrializados no momento. A gente não tem uma estrutura de base. Dias Alejandro afirma que a forma como esse progresso da liberalização ocorria em alguns países em desenvolvimento poderia causar instabilidades financeiras e sucessivas crises econômicas, inclusive acompanhadas de ataques especulativos a moedas dos países em desenvolvimento. Essas crises seriam geradas basicamente por dificuldades em obter equilíbrio no balanço de pagamento, a qual se reverteria em déficits provocado pelo aumento de importações. Mas uma parte aqui, ó. O autor explica que a liberalização financeira em muitos países latino-americanos teria a seguinte dinâmica: entrada de capitais externos na forma de investimentos em portfólio, elevação das importações, geração de sucessivos déficits na balança comercial e de serviços, depreciação da moeda nacional, pressões inflacionárias decorrentes do aumento real do preço das importações, seguida de deterioração de outros indicadores macroeconômicos, além de, por fim, a deterioração das expectativas dos investidores e fuga em massa de capitais. Mais uma pergunta para o grupo da muito se foi falado sobre as indústrias nacionais que perderiam com isso. Eu gostaria de saber, então, no caso, quais são as indústrias nacionais que, adentrando a regra do OCDE, não sobreviveriam nesse caso? Quais são as indústrias que não mantêm-se de pé por conta própria, que só sobrevivem porque os impostos são destinados para aqueles lugares, porque tem restrição, porque tem diminuição das suas tarifas, diminuição dos seus impostos, assim por geral, e qual seria o impacto nessas indústrias, e quais seriam os impactos no emprego e etc. Bem, pessoal, essa pergunta é bem fácil de responder, né? A questão das empresas que poderiam sair, ou poderiam ser prejudicadas negativamente, vamos colocar assim, seria como foi colocado na última questão, seria aquelas empresas ineficientes. Aquelas empresas que, mesmo com a abertura do mercado externo, tornando o mercado mais competitivo, elas não conseguiriam se manter no mercado por conta da grande concorrência de algumas empresas que vão estar em ascensão, conseguindo vender um produto melhor com um preço mais acessível, certo? E positivamente, você tem por exemplo, a questão de roupas e vestuários, por exemplo. Hoje a China, mesmo estando com a cláusula do OMC, ela consegue arrebentar com os preços de todo mundo, porque eles têm uma população gigantesca, uma mão de obra super barata, e eles conseguem vender produtos muito baixos, praticamente até dumping, né? Praticamente dumping, que é um crime internacional. E o que acontece? Essa questão das roupas e vestuários, você conseguindo produtos de fora, produtos relativamente bons, você consegue produzir um produto com agregados melhores, com preços mais baixos, fazendo essas empresas que estão aí numa colocação média, vamos por assim, crescer e ascender no mercado. Por exemplo, até uma empresa, sei lá, daqui de Cianorte, que é um dos maiores polos industriais de vestuário, conseguir exportar para fora do Brasil, atingir localizações obsoletas do mundo, por exemplo. Por que não? Isso se daria através da abertura comercial? Talvez. Vamos conseguir isso dando com a cláusula? Não. Não vamos conseguir. Então, eu acho sim que a gente deve eu acredito
que a gente deve abrir mão da cláusula, tá? E buscar essa entrada na OCDE de forma definitiva e sem qualquer tipo de colocações. Terceira e última pergunta. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, disse dia 20 de setembro de 2019, depois da ida do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, ele proferiu o seguinte: o nosso comércio não tem crescido, temos perdido competitividade, não tem havido resultado que justifique a permanência nessa situação. O comentário foi complementado, isso ele fala referente às cláusulas, tá? Ele foi complementado logo em seguida, falando o seguinte: o ingresso na OCDE é absolutamente essencial como instrumento para ajudar no processo de reformas em curso no Brasil e colocar o país num patamar de confiabilidade, que vai permitir reduzir o custo e atrair investimentos. Dado que as cláusulas explicitamente não têm trazido tantos resultados ao país e uma posição defendida com uma pessoa que tem uma posição de tão confiança e tem um currículo como relações exteriores e comércio exterior tão grande, porque o Brasil tem que permanecer, e em caso de permanência com as cláusulas, como que o país, que medida, pode ser política pública, pode ser ou coisas do tipo, o que deve ser feito para que a confiabilidade internacional seja atraída, né? Quando a gente fala de confiabilidade internacional, a gente fala em investimento, em rating, e como que a gente vai fazer para que esses investimentos realmente venham, não sendo apenas avaliados. Se nós aumentarmos simplesmente o rating, esse resultado vai ser muito longo prazo. Então, qual medida é curto, médio e longo prazo? E isso tem influenciado o Brasil. Como que o Brasil ele vai passar para a OCDE, sendo que o mercado internacional, o mercado mundial, está, podemos dizer, entrando num colapso devido à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Outra ressalva é que vocês falaram que sobre materiais mais baratos para o Brasil produzir. Ele é um dos maiores, se não o maior, territorial em matéria-prima, em minério de ferro, podemos citar também outras